De acordo com o artigo 94, parágrafo 2º do Regimento Interno, franqueia a palavra à vereadora Ana Genesini para proceder à leitura de um texto bíblico. Boa noite a todos, boa noite, presidente. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo de 46 a 50. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lo proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe então: não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Solicito à segunda secretária que proceda à verificação de presença dos vereadores e vereadoras. Vereadora Ana Genesini. Presente. Vereador Carlos Florentino. Presente. Vereador Edson PC. Presente. Vereadora Edugelme. Presente. Vereadora Flávia Bittar. Presente. Vereador Márcio Melli. Presente. Vereador Marcos Ferraz. Presente. Vereador Nil Ramos. Presente. Vereador Paulinho Palmeira. Presente. Vereador Rodrigo Paixão. Presente. Vereador Rubens Nunes. Presente. Vereador Rui Macaxeira. Presente. Vereador Sandro Rebeca. Presente. 13 vereadores presentes. Havendo legal sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, declarando aberta a 146ª sessão ordinária da 17ª Legislatura de Vinhedo. Não havendo nenhuma manifestação dos vereadores e vereadoras quanto à ata da 145ª sessão ordinária da 17ª Legislatura, de acordo com o artigo 95 do Regimento Interno, declaro-a aprovada. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias constante na pauta do expediente. Expediente apresentado pelo Prefeito Municipal. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 150/2020, em resposta ao requerimento número 52 e 53/2020, de autoria do vereador Edson PC. Encaminhe-se. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 152/2020, encaminhando originais das leis número 3.938, 3.939 e 3.940/2020, e decreto número 160, 192 a 215/2020. Encaminhe-se. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 153/2020, encaminhando projeto de lei número 39/2020. Encaminhe-se a Procuradoria Jurídica e as comissões permanentes. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 154/2020, encaminhando projeto de lei número 40/2020. Encaminhe-se a Procuradoria Jurídica e as comissões permanentes. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 156/2020, em resposta ao requerimento número 58/2020, de autoria do vereador Sandro Rebeca, Rodrigo Paixão e EDSPC e Edugelme. Encaminhe-se. Expediente apresentado pelos vereadores. Projetos de decretos. Projeto de decreto legislativo número 43/2020, de autoria do vereador Marcos Melli, dispõe sobre a concessão do título de funcionário público municipal do ano ao ilustríssimo senhor Gerson Luiz Gerardini.
Encaminhe-se à Procuradoria Jurídica e às comissões permanentes. Projeto de Decreto Legislativo número 44/2020, de autoria do vereador Márcio Melli, dispõe sobre a concessão de ordem de mérito professora Maria do Carmo Risso von Zuben, à ilustríssima senhora Andréa Malavasi. Encaminhe-se à Procuradoria Jurídica e às comissões permanentes. Emenda supressiva. Emenda supressiva número 1 ao projeto de lei número 3 de 2020, autoria mesa diretiva. Artigo único. Suprimam seus incisos 7, 8 e 9 do artigo 2º do projeto renumerando os demais. Encaminhe-se à Procuradoria Jurídica e às comissões permanentes. Requerimento. Requerimento número 60 de 2020, de autoria do vereador Edson PC. Requerendo de acordo com os artigos 158, incisos 2º, 223 ao 226 do regimento interno, convocar para comparecimento ao plenário dessa casa o secretário municipal de Cultura e Turismo que estiver em exercício, o secretário municipal de Negócios Jurídicos, senhor Ricardo Facchini Rodrigues, o secretário municipal do Governo, senhor Jorge Torrezin, o secretário municipal de Administração, senhor Adriano Codazari, o secretário municipal de Serviço, senhor Paulo Infângio, o secretário municipal de Transporte e Defesa Social, senhor Osnir Aparecido Cruz, e a secretária municipal de Esporte e Lazer, senhora Juliana de Fátima Pedro Marciano, dentro do prazo não superior a 30 dias, a fim de que preste esclarecimento quanto à licitação, à contratação da empresa organizadora, a organização e se os custos relacionados à 58ª Festa da Uva e 10ª Festa do Vinho de Vinhedo. Requeremos que a confirmação da data seja divulgada com prazo mínimo de 3 dias úteis, a fim de permitir o amplo conhecimento e participação por parte da sociedade. Está em discussão e votação o requerimento número 60/2020. Essa palavra, presidente. Tem a palavra, vereador. Bom, estou fazendo esse requerimento, tá? Convocando várias pastas. Primeiro que eu fiz um requerimento, né? Pedindo a informação dos gastos realizados na Festa da Uva. Eu só obtive a resposta de apenas de uma secretaria. E o meu requerimento deixou muito bem claro quais secretarias, quanto foi gasto, e eu não obtive resposta sobre isso, tá? Então, é por isso que eu estou fazendo esse requerimento, convocando todas as secretarias que participaram no evento. Também vou estar incluído nisso daí a autarquia Sandebave também, tá? Então, vou estar fazendo mais um requerimento para incluir elas também, porque o que estranha é apenas só a Secretaria da Cultura que gastou na Festa da Uva, que teve gasto, outras secretarias não houve gasto. Então eu estou convocando secretários que dê a explicação, e eu quero que eles venham aqui e falem, olha, gastou X na guarda com horas extras para a realização do evento, o CERM gastou X. Então tem várias secretarias, por isso que eu estou fazendo essa convocação. Uma outra questão também, que eu vou estar falando na minha fala livre, é sobre os gastos com os shows, né? Que a prefeitura falou que não ia gastar com show e gastaram com show. Ainda pior ainda, mais pior ainda, é o que? Gastaram com shows, né? Que não houve os shows e ainda não teve o ressarcimento desse gasto que foi pago em um show. Tá? Na minha fala livre eu vou estar falando sobre isso. Então eu gostaria que os nobres vereadores aprovassem esse requerimento de convocação para ter mais explicações, para passar a informação para o povo, mostrar transparência para o povo. Lembrando que a cultura, somente a cultura gastou mais de 170 mil reais de apenas um dia de evento, tá? Apenas a Secretaria da Cultura que me respondeu, ok? Obrigado, presidente. Continua em discussão. Senhor presidente, se o líder do PDT, vereador Sandra Rebeca, permitir, eu gostaria de encaminhar. Permitida a palavra, senhor vereador Rodrigo Paixão. Na verdade, só para informar, tá? Na discussão não precisa ser o líder, pode ser, tá liberado para todos os vereadores. Com a palavra, vereador Rodrigo Paixão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que acompanha a sessão e aos internautas. Eu só queria relembrar um pouco essa coisa da Festa da Uva, porque é uma pena
a Câmara ter que convocar os secretários para obter informações que deveriam estar no portal da Prefeitura, né? E essa batalha é uma batalha de, não sei, pelo menos uma década, né, para conseguir as informações corretas da Festa da Uva. Vamos relembrar. A festa era quarteirizada, falava-se que não poderia dar as informações porque contratava a COVEC, né, a COVEC era terceirizada, e ela quarteirizava uma outra empresa, e isso caía na justiça, era aquela confusão toda. Algumas vezes se conseguia as informações, mas eu diria que nunca se conseguiu todas as informações do que se gasta na Festa da Uva. E se a gente for levantar, sei lá, 5 maiores caixas pretas da administração pública de Vinhedo, a Festa da Uva está entre elas. Por quê? Porque a gente não sabe claramente o que o ente privado gasta e o que o serviço público presta lá, o que o governo oferece, né, de infraestrutura, de água, limpeza, né, a Litucera fica lá fazendo a limpeza, tem todo o serviço da Guarda Municipal, tem os shows que foram pagos muitas vezes e agora foram pagos parcialmente, ainda que o contrato, pelo que a gente havia entendido, não previa pagamento de shows por parte da Prefeitura, né, ou seja, a empresa ia ganhar com shows, ia ganhar com a locação, então ela deveria bancar os shows, né, até por uma questão lógica. E nessa Festa da Uva, vamos lembrar, né, houve aí pelo menos 2 momentos desastrosos, né, que o governo foi obrigado a recuar diante da indicação do Ministério Público, mesmo com o avanço da pandemia, né, no mês de fevereiro, todos os municípios do Brasil, pelo menos aqui da região sudeste, haviam desmarcado os eventos de massa, notadamente aqui na nossa região. Alguns dias antes, o prefeito de Itatiba havia desmarcado a festa de lá, e o governo de Vinhedo insistia em manter por conta própria, né, uma festa no meio do avanço da pandemia aqui na nossa região. E o Ministério Público, no sábado, acabou notificando, no sábado da inauguração da festa, o governo falou com a cidade que havia convocado o comitê de gestão da festa, ou da gestão da pandemia, e havia decidido que, na verdade, não era correto, né? O Ministério Público que havia colocado a necessidade de parar a festa. E o outro desastre foi o problema de contratar-se uma empresa condenada por corrupção e que era impedida de fazer contratos com o serviço público. O juízo local, né, cancelou o contrato do Pará, né, a contratação, foi para o Tribunal de Justiça e conseguiu lá uma liminar para que se mantivesse a festa, mas porque já havia pessoas trabalhando, e não por conta da essência da contratação. Isso depois foi resolvido e a gente sabe que havia um problema mesmo com a empresa, né? Ela tinha condenação no Tribunal de Contas e na Justiça também, né? Uma ação civil pública e uma condenação no Tribunal de Contas. Então a gente aguarda não só as respostas dos secretários, mas a cidade saiba no portal da Prefeitura, no portal da Transparência, detalhes sobre a festa, né? Quanto se gasta, quanto a empresa paga, de todas as secretarias, né? Afinal de contas, é o recurso público que subsidia essa festa, que é uma festa importante para a gente, mas que nos últimos anos tem dado muita dor de cabeça para o povo de Vinhedo e para a gestão pública. Então, é isso. Obrigado e até logo. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Marcos, tudo bem? Tudo bem? Tá, tem a palavra, vereador Paulinho Palmeira. Bom, boa noite a todos. Eu compactuo que nesse momento, nós estamos inclusive de campanha eleitoral, sejamos justos, e eu não vou aqui fazer defesa de ninguém, mas quero tentar justificar meu voto para que seja justo comigo mesmo e com todos. É fato, como disse o vereador que antecedeu, que houve, né, diversas ações judiciais, inclusive,
por conta da festa da uva, que inclusive foi cancelada no sábado, diante de inclusive reunião com o Ministério Público, e foi solicitado e houve essa cancelamento da festa. Agora, e por que o cancelamento? Foi por conta da pandemia, uma situação nova, inusitada entre todos, situação delicada para todos. Nós também, todos os vereadores, falávamos aqui e falávamos com o prefeito para, de fato, cancelar. Mas lembro muito bem o quanto, inclusive, foram lá, porque tínhamos tudo pronto, as pessoas do comércio, né, Rubens, que estavam lá, pessoas que tinham gasto dinheiro. Então, todos nós ficamos na corda bamba, foi uma situação muito delicada. Os viticultores, o pessoal das vendas de frutas, né, os agricultores. Então, foi uma situação muito delicada, isso é verdade. Também é verdade que, inclusive, vereadores dessa casa entraram com ação e essa ação foi arquivada. Então, é outra verdade. Tudo isso é bom só lembrar, já que estamos falando em história, para lembrar, até para não sermos injustos com as pessoas. Então, me parece que foi tudo muito bem esclarecido. Também é verdade, todos nós lembramos, que a empresa foi contratada, segundo denúncias, havia problemas realmente com um dos sócios, ao que parece, e isso foi levado ao Ministério Público e foi arquivado, mas não estou aqui defendendo a empresa. Também é verdade que ficaria a cargo dessa empresa que foi contratada os pequenos shows. E eu me recordo muito bem que foi dito que a prefeitura ia pagar alguns grandes shows. Pois bem, isso muito nos preocupou, inclusive na semana passada, quando o vereador autor desse pedido falou que foi pago os shows, e fomos buscar a história, e de fato é isso. Alguns shows seriam de grande porte, como por exemplo esse show que foi no sábado, o Edson Hudson, estava certo que seria pago pela prefeitura. Fomos atrás de verificar, e eu vi que, inclusive, já teve um requerimento que foi respondido, requerimento desta casa, encaminhado à prefeitura, foi respondido. O ofício, se todos os vereadores pegarem e verem no CIAV aqui, o ofício 149/2020, que veio da prefeitura, esclarecendo, informando, inclusive, com esse ofício em mãos, eu fui perguntar na prefeitura, junto ao jurídico, que situação estava. Lá bem fala que, de fato, foi pago 90 e poucos mil reais, estou com o ofício aqui, porque no sábado já tinha sido pago para o show, senão o artista não vem. Quando cancelou, foram nessa empresa querer o dinheiro de volta, realmente não conseguiu, a empresa devolveu só uma parte e está com um processo, começou-se um processo administrativo, agora tem um processo judicial para se devolver esse valor. Está na primeira vara, só não tenho o número do processo aqui, mas é importante. Não estou trazendo aqui esclarecimentos, que já de antemão antecipo que vou estar votando aqui. Acho incoerente convidar 7 secretários, acho incoerente, mas de qualquer forma respeito ao posicionamento de qualquer vereador que aqui venha solicitar, até porque quem tem que responder é o secretário de Cultura e talvez o secretário de Administração, os outros, e aquele requerimento especifica todas as despesas pagas. Foi 167 mil por conta, por exemplo, teve pessoas de shows, pessoas de diversas situações, como esse show. Esse show foi pago 90 e poucos mil, ou 100 mil reais, arredondando, só que uma parte foi devolvida e uma parte está em processo judicial, porque já havia sido pago. Então, não vejo problema nenhum vir os secretários aqui, só acho que 7 secretários é uma situação um pouco delicada, me parece um pouco desnecessário, até porque está invocando alguns secretários, isso atrapalha os trabalhos, mas invocando secretários que não têm a responsabilidade direta com a festa. O processo aqui, estou vendo, foi 100 mil reais que foi pago, de fato, foi devolvido, dupla Edson Hudson, foi devolvido uma parte, e eles entraram com uma ação, o processo administrativo era 4.300 em 2020. Agora já está com processo judicial para devolução desse valor, porque a agência, a empresa não quis devolver o montante. De qualquer forma, eu estarei votando favoravelmente, feitas minhas, até para evitar problemas, e espero que de fato não seja feita uma espetaculação. Porque nós estamos num momento muito delicado e o nosso povo não merece isso. Nós estamos num momento de desgaste, um momento democrático que é de extrema importância, e espero que conduzirmos os trabalhos de forma muito profissional aqui. Obrigado, senhor presidente, por enquanto. A vereadora Ana pediu aqui a palavra, acho que falou, então vou passar a palavra à vereadora Ana Genesini. Obrigado, presidente. É que talvez eu tenha solicitado a palavra ao mesmo tempo que o vereador Paulinho, e Vossa Excelência não teve a oportunidade de me ouvir.
ouvi atentamente aí as justificativas do Paulinho, são 7 secretários aqui convocados para comparecer à Câmara Municipal e o vereador autor aí do requerimento já justificou o porquê de todos esses secretários estarem sendo convocados nesse requerimento. Mas, presidente, eu até gostaria de questionar a Vossa Excelência, com todo o conhecimento que tem aí, dos trâmites do Legislativo, por conta de ter já ocupado a presidência desta casa por 2 vezes, isso são poucos, eu creio que, eu vou aprovar o requerimento, sem sombra de dúvida, eu acho que tem que vir esclarecer mesmo. Mas, assim, eu creio que não dá para ser 7 secretários num único dia. Eu gostaria até de perguntar a Vossa Excelência se, aprovado esse requerimento, o prefeito tem a possibilidade de fazer o agendamento dos secretários em dias e períodos alternados, para que também a administração pública municipal não pare, né? Porque o atendimento à população, os secretários têm lá os seus afazeres diurnos, e eu acho que 7 secretários num dia só prejudica, inclusive, o trâmite administrativo dos trabalhos na prefeitura e provavelmente há de prejudicar andamento de processos, a população acaba sendo prejudicada. Então, assim, a minha pergunta é: aprovado este requerimento, o prefeito pode, sim, determinar a ida dos secretários, a vinda dos secretários para esta casa em dias e horários alternados, para que todos possam prestar esclarecimentos sem necessariamente ser no único dia, presidente? Essa é a minha única dúvida. Com relação à aprovação, com certeza o farei. Boa noite, obrigada aí, presidente, por me permitir o uso da palavra. Bom, naturalmente, antes de eu passar a palavra ao vereador Marcos, que já tinha pedido, não tem nada que obste a vinda de 7 secretários, 8, 10. Dentro do período de 30 dias, pode não ser também na mesma data, né? Dentro desse período de 30 dias, pode vir 2, pode vir mais 2, pode vir 2. Não necessariamente tenha que estar os 7 secretários presentes nessa casa. Então, dentro desse prazo, né, o prefeito, uma vez aprovado o requerimento, ele será cumprido. Mas pode subdividir também a vinda dos mesmos no período de 30 dias. Com a palavra, vereador Marcos Ferraz. Muito boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, todos que nos acompanham online. Senhor presidente, de antemão, eu quero já aqui manifestar o meu voto favorável à aprovação do requerimento e gostaria só de fazer algumas ponderações. Eu vi aqui a solicitação, né, já foi solicitado informações à prefeitura, foi enviado a resposta, se completa e a contento, aí é outra discussão, mas foi enviada a resposta, pelo menos com várias informações, enfim, a respeito da festa. Eu entendo, senhor presidente, que o mais razoável, assim como disse a vereadora Ana, o Paulinho, vereadores que me antecederam, seria convocar quem está diretamente envolvido na realização da festa e com responsabilidades diretas. No caso, secretário da Cultura, né, o que tiver em exercício, tem que vir falar a respeito, que é a secretaria responsável pela realização, e, eventualmente, o jurídico, para falar sobre todos os aspectos jurídicos, e, no máximo, talvez, a administração, para falar sobre partes contratuais, não sei se foi exatamente a administração que realizou os contratos ou outra secretaria, mas enfim. 7 secretários, eu também acho que é algo que acaba até atrapalhando o andamento dos trabalhos da prefeitura, tudo, e sobretudo porque eu não vejo que existiria essa necessidade. Mas enfim, se o requerimento está montado dessa forma, não há opção de fazer emenda em requerimento, alteração, você ou aprova ou reprova,
prova, dessa forma para que possa, em nome da transparência, de esclarecer os fatos, que possam vir os secretários esclarecer. O Paulinho já passou algumas informações importantes. Eu vejo a princípio que todos nós acompanhamos qual que foi a situação, né? A festa tradicional, que já está todo ano realizada, estava marcada, estava prevista, ninguém tinha a menor ideia quando marcou e deu andamento nessa questão da pandemia, né? Quando estava já próximo da realização que veio essa situação, mas todo mundo não sabia o que fazer, o que comparar, tanto que houve vários eventos realizados ainda após essa data que a festa daqui foi suspensa pelo país afora, inclusive no estado de São Paulo. Aqui a gente sabe daquela situação que houve, da discussão sobre a empresa que foi contratada, e no final das contas, pelo que a gente tem notícia, o próprio judiciário entendeu que estava legal a contratação, pelo menos foi a decisão que se teve no Tribunal de Justiça, né? Eu não sei o desfecho final do processo, mas é o que teve naquele momento. Enfim, e depois eu acompanhei, acho que todos acompanharam a festa toda montada, ali os expositores, né, que o pessoal chama de barraqueiro, expositores, o pessoal que trabalha disso, gente simples, gente humilde, todas ali com tudo montado. Foi algo muito triste. Esse pessoal perdeu muito, não só deixou de ganhar, perdeu muito. E a gente que vive disso, trabalha disso. Eu fui ali ver na festa no dia seguinte, no domingo, era desolador de ver ali e ver o desespero das pessoas todas. A própria empresa que ganhou para organizar a festa também perdeu muito, né? O artista contratado, ele estava com tudo pronto, né? Feito o pagamento antecipado, como é prático, como tem que ser, o artista vem se não fizer o pagamento. E chega no dia, ele com tudo já mobilizado, né? Os músicos contratados, tudo que envolve uma grande produção como essa, chega na hora, no dia, cancelado. Então, acho que é justo que ele tenha, pelo menos, parte dos custos dele remunerado. E, pelo que eu vi, foi o que a Prefeitura fez, se dispôs a remunerar apenas os custos, né? E abriu um processo administrativo e, pelo que eu sei, agora uma judicial da Prefeitura, para que haja devolução do valor, descontando apenas os custos que eles já haviam tido comprovadamente ali com o show. Então, eu vejo que se foi dessa forma realmente, como o vereador Paulinho, foi conduzido, feito da forma que deveria ser feito, né? Agora, enfim, eu acho que é importante, sim, a gente deixar muito claro essas questões da festa da uva, tanto que eu pretendo fazer um requerimento, e gostaria de convidar os vereadores aqui a assinar, para que a população saiba, né, desde 2005, nos últimos 4 mandatos, né, nos últimos 16 anos, inclusive a festa de 2005, aquela que eu fui presidente e que sofri processos, que sofri condenação recentemente, né? Eu sei o quanto trabalhamos e o tipo de festa que fez. Vamos ver quanto custou aquela festa de 2005 e depois as seguintes, 2006, 2007, 2008, 2009. Vamos ver desde lá quanto que a Prefeitura gastou com cada festa. Acho que vai ser importante a população saber disso. Todos saberem, né? Não fui condenado lá, não disseram que teve enriquecimento ilícito. Na verdade, nesse período, eu só fiquei mais pobre. Minha declaração de renda e a minha vida comprovam. Mas, enfim, é o que disse lá, né? Que houve enriquecimento ilícito. Queria saber onde está. Mas, enfim, vou fazer um requerimento pedindo informações sobre esses últimos 16 anos, inclusive valores gastos, que eu queria convidar todos já a assinarem, e a população vai saber claramente de tudo. Acho que isso é bom. Transparência em tudo, não só em partes. Vamos lá. Continue a discussão. Não havendo mais ninguém mais querendo discutir, mas se alguma das lideranças quiser encaminhar a votação. Não havendo mais nenhuma manifestação de lideranças, está em votação única. Os vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Pela internet? Você está nos ouvindo, Edu? Sim, estou ouvindo. O vereador Edson PC tinha pedido para encaminhar. Então falhou. Não há problema algum. Você precisa fazer encaminhamento como liderança? Sim. Gostaria, presidente. Naturalmente eu vou abrir ao vereador Edson PC, né? Tem o delay da internet e automaticamente estará aberto para todos os vereadores. Tem a palavra como liderança, vereador. Não, eu estava ouvindo as falas. Primeiro que eu sempre deixei avisado sobre os requerimentos não respondidos, eu estaria convocando os secretários, né?
E isso faz parte do trabalho de vereador, de requerer, saber sobre as informações. Uma outra coisa que eu quero deixar bem claro, que eu estou vendo a ação aqui, viu, Paulinho? Sobre a festa da uva não foi arquivado, tá? Não foi arquivado. Daqui a pouco na minha fala livre, vou estar falando sobre essa ação também, tá? Então, quero deixar muito bem todo mundo ciente que não foi arquivado, tá? A questão é o seguinte, que a empresa contratada, né, ela estava proibida de prestar serviço porque foi condenada por corrupção. Foi condenada por corrupção. E isso está na promotoria também, entendeu? Então, quero deixar todo mundo ciente que eu não estou fazendo de palanque em momento algum, eu só estou apenas fazendo o trabalho de vereador que eu fui eleito e desde o início eu fiz esse trabalho de fiscalização, tá? E só para você entender, Paulinho, olha só, Paulinho Palmeira, a prefeitura somente entrou com ação contra essa empresa que a prefeitura pagou e não recebeu de volta. Sabe quando foi? Quando esse vereador anunciou que a prefeitura tinha pagado show e não ter feito o show. Ela pagou o show que não aconteceu e ela entrou com a ação na justiça após a minha fala. Tem aqui, eu estou vendo o documento, tá? Foi registrado dia 21, tá? Então a prefeitura ficou meses, desde fevereiro até agora, tá? Escondendo isso do povo. Eu não deixei, eu mostrei a transparência, tá aí, tá? Então isso é uma vergonha. Se pagou, não houve evento, então por que não pediu ressarcimento antes? E não houve ressarcimento nenhum, eles entraram agora, tá? Então eu fico bravo mesmo, porque assim, eu estou fazendo apenas meu papel de vereador. Faça vocês o requerimento também, convoca os secretários também. Agora, tudo que eu faço vira discussão, tudo que eu faço tenta colocar, tentar prejudicar. Eu já falei, eu só estou fazendo meu trabalho, tá lá, não me responderam, eu fiz o requerimento convocando, acabou, vai funcionar assim, tá? Tá aí, ó. Paulinho, olha aí, você é advogado, você vai ver que não foi arquivado, tá? Sobre a festa da uva, está na justiça ainda, o advogado vai ter que fazer um documento pedindo, entrando com uma outra coisa agora que eu não entendo, não sou advogado, estou pedindo a informação agora para que daqui a pouco na minha fala livre eu vou falar sobre isso, tá? Então, só para deixar bem claro que eu estou fazendo esse requerimento, eu estou fazendo essa convocação para mostrar transparência, só isso, tá? Só isso. Eu não estou aqui para denegrir ninguém, eu estou aqui só apenas para que o meu requerimento que eu fiz, que não obtive resposta, que eu quero saber o que realmente a prefeitura gastou nesses eventos, né? E como sempre a prefeitura só toma providência após eu denunciar, após eu informar a população. Vereador, agora o seu tempo se esgotou. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem, gostaria de falar com o líder da bancada do Podemos para que dê a palavra. Gostaria de... Tem a palavra. Tem a palavra, Paulinho. Obrigado, senhor líder. Obrigado, senhor presidente. Perfeito. Bom, feita a informação aí, então, como eu disse, estarei votando favoravelmente e em momento algum alguém disse aqui, vereador Edson PC, que o senhor não está fazendo o seu trabalho, e ninguém está criticando o que o senhor esteja fazendo o seu trabalho. Agora, ponderamos muito aqui e debater, dizer, como muitos outros vereadores disseram, que a gente acha realmente, de fato, que a quantidade de secretários seria desnecessário, mas para mim também não invoca nada, porque é do prefeito, ele que encaminhe, e a Ana deu uma ótima ideia, depois da minha fala, de se caso precise vir de forma separadamente, o presidente falou que é possível. Quanto a isso, sem problema. Com relação à questão relativa a eventual processo, eu acho que o que foi julgado improcedente foi a liminar que se entrou. Eu realmente não acompanhei esse processo, o processo contra a empresa também não estou muito, para mim, não é o caso, acho. Se ela tem alguma condenação, se ela poderia estar participando ou não está participando, e estou tranquilo quanto a isso. O importante são os gastos realmente, e aí eu concordo com todos os vereadores. Tem que fiscalizar e
e verificar como foi os gastos. Bom, como eu disse, e não foi respondido, talvez o senhor possa responder depois, porque no seu requerimento, convocando os secretários, não especifica quais são suas dúvidas. Até mesmo porque, volto a repetir, teve um ofício respondendo a um requerimento feito por Vossa Assessoria, com informações, e teve um ofício respondendo todas as informações. Até porque o processo, nesse ofício, vem informando que houve a abertura de um procedimento administrativo lá para cobrar dessa empresa, que essa empresa não pagou e agora entraram com o processo. Qual foi o tempo que entraram com o processo? Foi antes do senhor falar, depois do senhor falar? É muito subjetivo, tá? Talvez o senhor sabia desse processo administrativo e veio falar agora e está querendo cantar agora que foi o senhor por sua causa. Mas não vou aqui debater com o senhor. O senhor está fazendo o seu papel e cumprimento até por isso. Quanto às respostas dadas para a prefeitura, eu li atentamente o ofício e vi lá as informações das despesas. Então, eu estou tranquilo. E acho até, com relação ao pagamento, e quando eu falo em lealdade também, me recordo perfeitamente que shows, porque nós questionamos isso, e achávamos que a prefeitura não devia pagar os grandes shows também, à época. Todos os vereadores que foram contra. Mas eu me lembro perfeitamente que, à época, a prefeitura falou, os grandes shows vão ter que pagar. Então, esses 2 grandes shows. Tá bom, se agora também está cobrando para se devolver esse valor, é um fato, desde o processo administrativo, ótimo. Agora, com relação às respostas, eu poderia vir aqui debater, e acredito que o meu voto deveria ser respeitado, como respeito sempre o voto do senhor. Eu poderia vir debater que o seu requerimento, chama o secretário para esclarecer, mas não fala o quê? Esclarecer o quê se já tem um ofício respondendo as perguntas que o senhor mandou anteriormente? Eu não vou ser contra o seu requerimento. Estou tranquilo em votar favoravelmente. Mas já teve respostas aqui, o senhor não fala que teve as respostas. Mas tranquilo, respeito e vou votar favoravelmente, para o senhor tirar todas as dúvidas. Obrigado, senhor presidente. O senhor não pode se pronunciar, por gentileza. E uma boa noite. Continua aberto para lideranças. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Bom, vamos lá. Eu nem iria falar novamente, mas acho que é importante sempre a gente deixar algumas questões muito claras, né? Essa casa, ela vem nesse mandato todo aprovando todos os requerimentos de informação. O que não é obrigatório votar a favor, aprovar. É por isso que entra em votação. Você pode votar a favor ou contra. Muitas casas legislativas rejeitam muitos requerimentos. Aqui na região mesmo, conheço cidades aqui, vizinhas, próximas, que os requerimentos de informação são todos ou quase todos reprovados, né? Essa casa, pelo contrário, independente de partido, de lado, do que for, todos os requerimentos de informação à prefeitura, que é o que prevê o regimento interno, a lei orgânica, o que é legal, nós votamos a favor. Eu votei a favor, os vereadores, também todos aqui, se não todos, votaram sempre a favor. Acho que eu me lembre aqui, o único requerimento que não estamos a favor é quando se pedia informação à entidade, que é um outro órgão que não seria cabível, não seria legal. Aprovar aquilo seria algo sem cabimento. Foi apresentado, talvez quem apresentou não conhecia bem o regimento interno, enfim, foi reprovado. Mas todos os demais, 99%, praticamente todos, a gente sempre votou favorável. E nesse caso, como eu disse, também votei favorável. Só ponderei que eu acho que seria mais sensato convocar aqueles secretários diretamente ligados, que poderia trazer todas as informações ali, que são 2 ou 3 secretários, não precisaria tirar 7 secretários da prefeitura. Mas, enfim, como foi feito assim, ok, é assim que vai ser votado, voto favorável. E quero voltar a frisar aqui. A transparência, ela é muito boa, mas ela é melhor ainda quando ela é geral, quando ela é ampla, quando ela é sobre tudo, quando busca informação de tudo. E volto a dizer aqui, estarei apresentando o requerimento, convido-os a aprovarem, para que a população possa comparar, desde 2005, quanto que se gastou com Festa da Uva, quantos que gastou com show, qual que foi o parecer do Tribunal de Contas a respeito das Festas da Uva, desde 2005. Qual que foi? Teve irregularidade? Não teve? O tribunal apontou, não apontou? O Ministério Público foi investigar sobre tudo que o Tribunal de Contas apontou? Se não foi por quê? Foi só de uma, não foi de outra? Vamos ver isso tudo, vamos analisar, vamos deixar claro para a população aqui, né, sobre esse tema, e todos têm clareza.
né? Vamos mostrar claramente. Então, estarei apresentando e espero também ter resposta para deixar público e claro para todos. No mais, dizer como sempre fiz, votarei e voto favorável a esse requerimento e quero estar, acho que é importante os vereadores estarem aqui, questionar, sim, todos os secretários, tem que ter clareza. Realmente verificar sobretudo essa questão. A empresa, ela foi pago por quê? Porque os shows são sempre pagos antes da execução. Se a festa começou no sábado, tinha que ser pago antes disso. Se foi cancelado no sábado, não tinha como não ser pago. Obviamente, porque foi cancelado naquele dia, né? Agora, enfim, se não houve e teve processo administrativo, ok. Se não teve, sim, há irregularidade. Mas se teve, foi o procedimento normal. Primeiro administrativo, depois judicial. Obrigado. Continua o encaminhamento de lideranças. Eu peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador Sandro. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, boa noite, Kelly, de jurídico, funcionários. Eu quero contribuir com a discussão, sempre é rica, né, quando a gente consegue ouvir as diferentes formas de pensamento, e eu democraticamente, respeitando, claro, todas as posições, eu queria só colocar 2 pontos importantes aqui. O principal objeto do requerimento é trazer esclarecimento da licitação, da contratação da empresa, a organização em si e os custos relacionados. Então, se a gente pensar, o requerimento só foi necessário porque, infelizmente, não veio a informação inicial. Quando a festa da uva, né, aconteceu todo aquele problema, eu acho que fica muito claro que a gente tem que cuidar de fato ali de quem foi prejudicado pelo fornecedor, não é? Foi ruim para todos que estavam ali contribuindo, isso para mim é muito claro. Mas eu queria contribuir para trazer para a prefeitura que existe um termo que a gente usa muito no privado, no setor privado, que chama FTC, que é o First Time Capability. Qual que é a capacidade de fazer certo a primeira vez? Infelizmente, a gente tem uma gestão dessa prefeitura que ela não faz certo as coisas da primeira vez. E é uma opinião minha, do vereador Sandro Rebeca. As respostas dos requerimentos são muito fracas, elas não esclarecem, e a gente só precisa de ficar mexendo de novo no mesmo assunto, porque o requerimento não vem com a resposta. Então, eu quero crer que é necessário, e aqui eu faço questão de ressaltar a boa ideia da vereadora Ana Genesini, né? Cabe o bom senso, de fato, da prefeitura colocar e se organizar para que não veja problema dos secretários virem em dias diferentes, não é importante que eles se organizem, mas eu faço uma ressalva, né? O secretário vir à Câmara Municipal, além da obrigação, não deixa de ser trabalho também. O secretário, no primeiro momento, ele precisa trabalhar para a população. Então, eu entendo, e eu sei que ninguém quis dizer isso também, eu só estou refazendo para que a população que nos ouça, nenhum vereador disse isso, que eles não trabalham na população, não foi isso, mas eu quero deixar claro que essa casa está votando, e pelo que eu entendo vai votar favoravelmente, para que os secretários estejam presentes, mas é uma obrigação primeira do secretário, responder para a população. Então, quero só contribuir dessa maneira, então o PDT encaminha favoravelmente para que os secretários venham prestar esclarecimentos. Continua o encaminhamento de lideranças. Não havendo mais nenhuma manifestação de lideranças, está em votação única. Os vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 11 votos favoráveis e nenhum em contrário. Não, a Ana não está no vídeo. Então, posso... Requerimento número 61/2020, de autoria do vereador Rodrigo Paixão. Requerendo, de acordo com os dispositivos regimentais legais, de que se adota a mesa oficial senhora superintendente da Sanebab, para que preste as seguintes informações, com cópias de documentos, em cumprimento ao requerimento número 55/2020, cujas respostas foram enviadas pelo ofício 133/2020. Presidente, uma questão de ordem. Está em votação, o requerimento. Presidente Edu. Não foram lidas as perguntas, né?
Não coube na resenha. Se vocês quiserem, nós faremos a leitura da resenha. Os autores. Senhor presidente, posso pedir uma questão de ordem também? Eu não sei se pra gente da internet aqui o som tá ruim, viu, Edu? Tá muito baixo pra gente aqui, e quando a gente fala parece que só uma observação, se eles puderem nos ajudar, tá bom? Espera um pouquinho, Sandro. Você está ouvindo? A sua está bem alta. Veja se minha voz está saindo bem aí. Está ouvindo, Sandro? Não, sim. Agora melhorou. É que fica baixo e a gente fala, tem o delay aí, o senhor já identificou. Obrigado. Tá bom. Vocês querem que faça a leitura? Não coube na resenha. Se quiser que faça a leitura das perguntas, nós assim a faremos. Ok? Florentino, por gentileza, primeiro secretário, faça a leitura das perguntas do requerimento. Primeiro, quanto ao controle de perda de água, quais bairros já foram realizadas obras de setorização por zona no município? Quando se iniciou essas obras? Qual o tempo previsto para sua finalização? Quais outras medidas têm sido tomadas para diminuir o índice de perdas? Segundo, em relação aos resíduos, que inclui pinos encontrados no ET, Capivari, por que não houve a quantificação dos mesmos antes de serem descartados, considerando que esses dados seriam importantes para investigações policiais e administrativas? Terceiro, por que as planilhas de controle operacional de ar das ETAs 1 e 2 são feitas em papel? A3, por que esses dados não são feitos em arquivos digitais, já que facilitaria seu acesso? As ETAs não possuem nenhum arquivo de controle operacional digitalizado. 4. A indicação de frequência para a limpeza dos reservatórios de água potável da cidade é de pelo menos uma vez ao ano, tendo em vista que a última limpeza foi em maio de 2019 e o número de reclamações da qualidade de água tem aumentado. Pudesse-se dizer que esse é um dos motivos? Quais outras intermitências estão ocasionando essas reclamações? Quinto, ainda sobre o aumento das reclamações dos munícipes sobre a qualidade de água potável, tendo em vista que a pré-cloração não é obrigatória, porém sabe-se que é uma medida que auxilia na retirada de material orgânico e de metais. As ETAs adotam esse procedimento quanto os consideram necessários. Para qual ET é caminhado o lodo da ETA 2 para tratamento? E o procedimento é realizado de que forma? Caminhão, tubulação? Chegando na ET, esse lodo da ETA 2 é encaminhado para qual etapa de tratamento? Enviar comprovantes. 7. Por que o sistema de despesa não é feito de modo separado por função para um melhor controle? Despesas com pessoal, quadro permanente, exceto adicionais, DFG. Despesa com pessoal comissionado, despesas com funções classificadas, apenas adicional do FG. Quem é responsável tecnicamente pelas ETs Capivari, Pinheiro, Santa Cândida e demais levatórios do Departamento de Esgoto? Anexar documentos que tenham assinatura do responsável que comprove a veracidade das informações. Qual a vazão de área de tratamento da ET Santa Cândida? Anexar planilha com as informações dos meses de abril a agosto de 2020. Anexar também planilha de controle de qualidade do efluente tratado dos respectivos meses, abril, maio, junho, julho e agosto. Qual a quantidade mensal de lodo enviado para dentro sanitário dessa estação durante esse período? Qual a quantidade mensal do lodo enviado para aterro sanitário dessa estação durante esse período? Enviar cópia dos últimos comprovantes de treinamento de segurança do trabalho, cloro, gás, trabalho, espaços confinados e trabalho com eletricidade, que foram realizados com os funcionários. Encaminhar comprovação sem dados pessoais dos últimos 5 períodos, desconsiderando 2020, dos exames clínicos periódicos dos seguintes profissionais: agentes de serviços gerais de rua, encanador eletricista, técnico de estação de tratamento de esgoto e técnico de estação de tratamento de água. No projeto da obra da ET Capivari, tanto no primeiro quanto no segundo módulo, constam 6 filtros para retirada de possíveis sólidos de efluentes na fase final do tratamento. Por que esses filtros nunca foram utilizados? Qual foi o valor pago em cada um deles? Anexar nota da compra.
13º, qual o gasto total mensal com produtos e materiais, detergentes, copos descartáveis, café, leite, desinfetantes, esponja, etc., para os funcionários usarem no cotidiano? Anexar a planilha de compra desses produtos dos meses de abril a agosto de 2020. Contém descrição do produto, inclusive a marca, quantidade, valor unitário e valor total. É só, senhor presidente. Após a leitura das perguntas, está em votação o requerimento número 61, 2020. Se alguma das lideranças quiserem encaminhá-lo. Tá bom. Gostaria de encaminhar, senhor presidente. O líder do PDT. Com a palavra, o vereador pode encaminhar. Tem a palavra, vereador. Só para quem está nos acompanhando entender esse requerimento, ele é um complemento de um requerimento feito há mais de um mês atrás, chegou uma resposta na semana passada, e acabou de acontecer o que os vereadores Sandro Rebeca e Edson PC relataram. Aliás, é o que acontece em muitos dos requerimentos. O requerimento vem incompleto, sem concisão, ele vem contraditório, e em algumas questões aparentemente com inverdades, né? Porque a gente sabe algumas questões, ou vai verificar e quer constatar, e aí o requerimento aponta para uma outra variável, assim, completamente diferente. A gente tem informações distintas sobre a questão do lodo, né, o que está sendo feito com esse lodo. Para a população que acompanha a sessão entender o absurdo das respostas vindas pela prefeitura, a Sanebave, nossa autarquia de água, simplesmente não respondeu uma questão porque falou que o tamanho do papel era 3. Isso, gente, é uma coisa assim, é uma piada, sabe? Então, assim, A3 dobra, um A3 dobrado, ele vira 2A4. Então, só para ensinar o pessoal lá da Sanebave, transforma ele em 2A4, escaneia um lado, escaneia outro lado. Mas, se tem muita dificuldade de fazer isso, manda impresso. Ali a bem original faz cópia A3, se a Sanebave não tem máquina para fazer cópia de A3, ali no Flávio deve fazer, vários lugares fazem cópia de A3. Então, uma autarquia do tamanho da Sanebave, que utiliza 50 milhões de reais ou mais, mandar um requerimento, uma resposta de requerimento, dizendo que não veio porque o papel era A3, isso está no site da Câmara para quem quiser acompanhar, é uma vergonha. Então, esses são complementos, né, importantes, notadamente no momento onde a cidade passa por falta de água e passa por um problema de qualidade da água, né? Muitas residências recebendo água com cor, água com cheiro, água com excesso de cloro. Então, a gente quer, sim, respostas detalhadas e não é nada demais, né? Se fizer isso de forma digital, cabe num arquivo digital sem problema nenhum, e a gente aguarda para não precisar fazer isso que foi feito hoje, convocar secretário, mandar denúncia para o Ministério Público, enfim, a gente está fazendo aí mais uma tentativa de obter informações de uma forma tranquila. Obrigado a todos. Mais alguma das lideranças quer encaminhar o requerimento? Não havendo mais nenhuma manifestação de lideranças, está em votação única. Os vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 11, 12. Aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum contrário. Moções. Moção número 186, 2020, de autoria do vereador Sandro Rebeca. A Câmara Municipal do Estado de São Paulo apresenta no seu regimentar essa moção de aplauso à comunidade São Mateus pela realização do Tríduo de São Mateus, ocorrido nos dias 18, 19 e 20 de setembro de 2020, e missa solene no dia do padroeiro 21 de setembro de 2020, que deu deliberadas Casa de Lei, Cidade Ciência, Paróquia São Sebastião, Padre Carlos Lemos, endereço Rua Antônio Vedramini, número 31, Vinhedo, São Paulo.
Moção 187/2020, de autoria do vereador Marcos Ferraz. A Câmara de Vereadores de Vinhedo, Estado de São Paulo, apresenta nos termos regimentais, apresenta moção de aplausos ao Lions Clube de Vinhedo, por mais uma vez estar ajudando o município de Vinhedo. Desta feita através de doação de novos equipamentos cirúrgicos para a Santa Casa da cidade. E que do liberar as casas de lei, Sociedade de Ciência, presidente do Lions Clube de Vinhedo, senhor Alexandre Cípola, na Avenida Dourado, número 95, Aquário, Vinhedo, São Paulo. Ao coordenador da Fundação Internacional Lions Clubes de Vinhedo, senhor Arnaldo Miguel de Moura, na Rua Avaré, número 20, Condomínio Marambaia, Vinhedo, São Paulo. Extensivo a todos os envolvidos. Moção 186/2020, de urgência. Autoria, vereador Márcio Melo, subscrito por demais vereadores. Moção no 188/2020, de urgência, de autoria, vereador Márcio Melo, subscrito por demais vereadores. A Câmara de Vereadores de Vinhedo, Estado de São Paulo, presente nos termos regimentais, apresenta moção de pesar à família do senhor Marcelo José Barbizan, falecido no dia 24 de setembro de 2020. O senhor Marcelo Barbizan era casado com Áurea Maria Chiqueto Barbizan e deixa os filhos Fernando Barbizan, que do liberadas casas de lei, seja dado ciência à família lutada, residente na Avenida Benedito Torano, 75 Centro, Vinhedo, São Paulo. Encaminhe-se. Moção 189/2020, de urgência. Autoria, vereador Márcio Melo, subscrito por demais vereadores. A Câmara de Vereadores de Vinhedo, Estado de São Paulo, presente nos termos regimentais, apresenta moção de pesar à família da senhora Adelina Martim Pinto de Moraes, falecida no dia 25 de setembro de 2020, aos 87 anos. A senhora Adelina era viúva e deixa 7 filhos. Quedou de liberar as casas de lei, cidade de ciência, a família lutada, residente à Rua Felizmino Corazar Mateus, número 72, bairro Jardim São Mateus, Vinhedo, São Paulo. Encaminhe-se. Moção 190/2020, de urgência. Autoria, vereador Nil Ramos, subscrito por demais vereadores. A Câmara de Vereadores de Vinhedo, Estado de São Paulo, presente nos termos regimentais, apresenta moção de pesar à família do senhor Mariano Ferreira Braga, falecido no dia 27 de setembro de 2020, em Louveira. O senhor Mariano é casado com a senhora Maria do Carmo Nascimento Braga e deixa os filhos Osiel e Graciele. Quedou liberado casa de lei, da ciência, família lutada, residente à Rua Vicente Furlano, 43, Louveira, São Paulo. Encaminhe-se. Se encerradas as moções, senhor presidente. Está em discussão única as moções de números 186 e 187/2020. Nenhum dos vereadores querendo discuti-la, e eu proponho aqui ao plenário que nós possamos votá-las englobadamente, se ninguém tiver objeção, assim será. Portanto, está em votação única as moções de números 186 e 187/2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada por 12 votos favoráveis e nenhum contrário. Senhor presidente, eu requero a dispensa da leitura das indicações. Será dispensada. Expediente recebido diversos. E-mail Caixa Econômica Federal, encaminhado ofício número 6.627/2020 sobre a liberação do recurso Finisa, despesa de capital 0527.690-14. Encaminhe-se. Comunicar aos senhores vereadores que as demais correspondências recebidas diversas para esta sessão encontram-se à disposição da casa. Só o senhor presidente. Terminadas